Olá, meu querido líder, minha querida líder. Momento precioso mais uma vez em que nessa semana nós nos reuniremos aqui para confabularmos aqui, para compartilharmos o estudo das nossas células. Para tanto, nós vamos utilizar do sermão pregado pelo pastor Diogo no último domingo, no culto das 19 horas. Esse sermão foi intitulado o seguinte: olha que tema interessante para nós trabalharmos com a nossa célula nessa semana. A desculpa teológica para não trabalhar. Então, o pastor Diogo usou esse tema para ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, ele leu dos versos 6 a 12. É importante, irmãos e irmãs, que você faça a leitura do texto na sua célula. Às vezes nós não lemos aqui para que a gravação fique mais didática, a gente vá direto ao ponto. Mas não deixe de fazer a leitura do texto aí na sua célula. Então, a desculpa teológica para não trabalhar. Em Tessalônica estava acontecendo algo muito estranho. Eles fizeram uma interpretação equivocada de uma carta que Paulo jamais escreveu. Essa segunda carta foi para corrigir esse fato e para desmentir algo que eles tinham criado ali internamente. O fato de que a iminente volta do Senhor Jesus impediria alguns de continuarem a trabalhar. Então, não obstante a isso, o fato deles não estarem trabalhando, alguns deles ainda não permitiam com que outros trabalhassem. Então, era uma excelente desculpa ali que estava no entorno, no seio daquela igreja, atrapalhando aqueles irmãos de uma comunhão mais sadia. Então, Paulo os exorta aqui para colocá-los de volta no trilho. Então, sobre esse pano de fundo, nós vamos abordar aqui 3 questões básicas para abordarmos aí no nosso estudo de célula. A primeira delas é o seguinte: o termo ociosamente, mencionado pelo apóstolo Paulo no verso de número 6, na língua grega, que é o original para o Novo Testamento, traz a ideia de improdutivo ou negligente. Então, pergunta para você compartilhar com os irmãos. Como gastamos nosso tempo diariamente? Irmãos, você se lembra bem, né? Fato muito curioso e oportuno feito pelo pastor Diogo. Ele mencionou aos irmãos que cada um pegasse os seus celulares e observasse o tempo gasto em uma determinada rede social. Por incrível que pareça, houveram muitos risos no momento, mas fato é que eu tenho certeza que eu e você acabamos matando o tempo de forma obsoleta nesses tipos de atividades. Coisas tais que podem, na grande maioria das vezes, não trazer qualquer benefício para você. Pelo contrário, trará a você um malefício, ociosidade, improdutividade e um tempo perdido fora das coisas que vão edificar você. Vamos partir de uma premissa básica aqui, para você trabalhar na tua célula. Se um dia tem 24 horas, 8 você trabalha, 8 você dorme. Vamos supor que você é um dorminhoco, você dorme até 10. Vão sobrar 6 horas para você. O que é que você tem feito, irmãos e irmãs, para que a sua vida piedosa, para que a sua vida de oração, para que a sua vida de leitura das Escrituras, o que é que você tem feito e dedicado nesse tempo que lhe sobra? Irmãos, precisamos focar nisso. Naquele grande dia em que as pessoas poderão dizer, mas eu não tinha tempo. Você tem sim. Nós temos tempo. Alguém já disse o seguinte: quando você quer algo, você consegue tempo. Quando você não quer, você encontra uma desculpa. Não arrume desculpas. Não terceirize sua responsabilidade. É obrigação minha e sua nos esmerarmos em dedicação aos estudos das Escrituras, à vida de oração, às disciplinas que irão nos trazer uma vida mais prudente ao caminhar na caminhada cristã. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto para trabalharmos juntos, o verso de número 8 diz que Paulo trabalhou arduamente para que ele não fosse um peso para aquelas pessoas. Arduamente aqui significa trabalhar para evitar problemas que seriam inevitáveis. Pensando na seguinte frase: quem trabalha não dá trabalho. Compartilhe. Você conhece alguém assim? Você faz parte do grupo dos que trabalham ou dos que dão trabalho? Olha aí, você levar a sua célula a trabalhar esse tipo de questão.
Será que você está em qual grupo? Você está dando trabalho demais para o seu líder ou você está ajudando ele? Eu fiz questão de trazer aqui o nosso trilho da fé. Irmãos, medite na sua célula, em qual dos cursos aqui você já participou? O que você já fez aqui? Marque aqui, ó. Vou citar um exemplo para você. Nós teremos agora, na próxima terça-feira, vários cursos iniciando. Qual desses cursos você já fez? Cosmovisão Cristã, Fundamentos da Fé, Formação do Cânon Bíblico, Seitas Heresias, Batalha Espiritual, né? Como interpretar a Bíblia, as ondas do feminismo. Olha só quanta coisa para você crescer e ser abençoado e parar de dar trabalho para o seu líder de célula, para o seu supervisor, para o seu pastor de rede. Então, irmãos, prossigamos em conhecer a Cristo e sejamos edificados e abençoados no meio do corpo de Cristo. Você foi chamado a ser bênção e não um estorvo, um atrapalho. Então, cresça na fé, se envolva, participe. Olha, fica a dica, não se esqueça, aborde isso na sua célula. Leve esse folder e incentive os irmãos a participarem e a se inscreverem aqui nos cursos da nossa igreja. E para finalizar, como cristãos, nós devemos ser modelo para as pessoas. Não somente na nossa conduta diária, mas de vida cristã. Não é só ser ouvinte aqui da palavra, mas eu e você precisamos praticar o que a gente ouve aqui. Então, mesmo o apóstolo tendo o direito ao sustento, ele sempre defendeu isso, né? Que o trabalhador é digno do seu salário, e o serviço do evangelho também o fazia, merecedor disso. Paulo se recusou a deixar essa mensagem aos cristãos de Tessalônica. Ele não quis viver às custas daquelas pessoas. Pelo contrário, ele aconselha as pessoas a trabalhar tranquilamente. O que isso quer dizer? Quietos e sem falar da vida dos outros, porque era um costume deles. Eles não trabalhavam e ainda falavam mal dos que estavam trabalhando. Irmãos, se hoje nós fôssemos promovidos para a eternidade, como Jesus nos encontraria? Será que eu e você estaríamos trabalhando ou ociosos a bisbilhotar a vida alheia e as redes sociais por aí afora? Irmãos e irmãs, você lembra que no final do sermão o pastor Diogo colocou uma frase do C.S. Lewis, onde estava na eminência ali da bomba atômica, e o Lewis diz o seguinte, que se caso ele fosse promovido para a eternidade, que o Senhor o encontrasse fazendo coisas sensatas, coisas edificantes, lendo a Bíblia, quem sabe, orando, intercedendo, ensinando, fazendo coisas que vai trazer para a sua alma, para o seu coração, regozijo, deleite e ainda vão ensinar outras pessoas como o exemplo que eu e você somos. Queridos, eu espero que essas dicas sejam valiosas para você aí na sua célula e que vocês tenham um momento de bênção aí, incentivando uns aos outros, orando uns pelos outros, porque é isso que é importante, vivermos em comunidade, sempre norteados pelas verdades das Escrituras, não dando ouvido a fábulas, nem a pessoas muito eloquentes que querem com sua sabedoria inserir princípios que caminham distante das Escrituras. Então, orem juntos, confabulem e exaltem o ensino da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que a sua célula seja uma bênção. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até mais!